A história de Jefté começa em um lugar de dor e rejeição. Ele era filho de Gileade, um homem de destaque em Israel, mas sua mãe não era a esposa legítima de seu pai. Jefté era fruto de uma relação com uma prostituta, um detalhe que, desde o início, marcou sua vida como uma mancha que não podia ser apagada. Enquanto outras crianças cresciam em meio ao amor e à aceitação, Jefté enfrentava cochichos, olhares enviesados e o desprezo de seus meio-irmãos. Eles não escondiam sua hostilidade, vendo Jefté como um intruso, alguém que não merecia compartilhar a herança da família. A tensão em casa era palpável. Os irmãos de Jefté, unidos pelo orgulho e pelo sangue da esposa legítima de Gileade, não poupavam palavras cruéis. Você não é um de nós, diziam, suas palavras afiadas como espadas. Para eles, Jefté era um estranho, alguém que não tinha lugar na família. E assim, em um ato de rejeição final, Jefté foi expulso de casa, forçado a deixar para trás a terra que, por direito, também era sua. Mas a rejeição não foi o fim de Jefté. Pelo contrário, foi o começo de uma jornada que o levaria a se tornar um dos líderes mais improváveis de Israel. Expulso e humilhado, Jefté encontrou refúgio em Tob, uma terra distante onde ninguém se importava com sua origem. Lá, entre os rejeitados e marginalizados, ele começou a reconstruir sua vida. Curiosamente, aqueles que também haviam sido descartados pela sociedade viram em Jefté algo especial. Ele não era apenas mais um desprezado, era um líder natural, alguém que carregava uma força silenciosa e uma determinação que inspirava os outros. Mas a vida de Jefté em Tob não era apenas sobre sobreviver. Era sobre se preparar para um destino maior que ele ainda não podia ver. Enquanto ele construía sua nova vida entre os rejeitados, uma tempestade se formava em Gileade, uma ameaça que traria Jefté de volta ao lugar de onde havia sido expulso. Enquanto Jefté construía sua vida em Tob, longe dos olhares julgadores, de Gileade uma crise se aproximava em sua terra natal. Os amonitas, um povo implacável e sedento por conquistas, começaram a atacar as terras de Israel. Eles saqueavam colheitas, queimavam aldeias e espalhavam o terror por onde passavam. O povo de Gileade, desesperado, não sabia para onde se virar. Os anciãos, líderes experientes, estavam perdidos, sem uma estratégia clara para enfrentar o inimigo. Foi nesse momento de desespero que o nome de Jefté começou a surgir. Sim, o mesmo Jefté que havia sido expulso, humilhado e rejeitado por sua própria família. Mas agora, ele não era mais o bastardo desprezado. Em Tob, Jefté havia se tornado um líder respeitado, conhecido por sua coragem e habilidade em unir homens desajustados. Sua reputação como um guerreiro destemido e estrategista competente havia cruzado as fronteiras, chegando até os ouvidos dos anciãos de Gileade. A ironia era inegável. Aqueles que haviam rejeitado Jefté agora precisavam dele. Os mesmos homens que o expulsaram de casa estavam dispostos a engolir seu orgulho e pedir sua ajuda. E assim, enviaram mensageiros até Tob, com uma proposta que mudaria o curso da história de Jefté. Quando os emissários chegaram, Jefté estava cercado por seus homens, aqueles que haviam se unido a ele em meio à rejeição. Ele os olhou com desconfiança, sabendo muito bem quem eram e o que representavam. "Vocês não me odiaram?" perguntou Jefté, sua voz carregada de ironia e dor. "Não me expulsaram de casa, me chamando de bastardo e dizendo que eu não tinha lugar entre vocês? E agora, quando estão em perigo, vêm me pedir ajuda?" Os anciãos envergonhados não tinham escolha. Eles precisavam de Jefté. Prometeram-lhe não apenas o perdão, mas também a liderança de Gileade. "Se você voltar e nos liderar contra os amonitas", disseram, "será o comandante de todo o povo." Jefté, agora um homem maduro e astuto, não se deixou levar por promessas vazias. Ele exigiu garantias. Se fosse voltar, não seria apenas como um líder temporário, mas como o governante de Gileade, com autoridade plena. Os anciãos concordaram, jurando em nome do Senhor que cumpririam sua palavra. E assim Jefté, o rejeitado, o marginalizado,
Foi chamado de volta para salvar aqueles que um dia o haviam descartado. Ele aceitou o desafio, não por vingança, mas por um senso de dever e fé. Jefté sabia que sua missão não seria fácil. Ele teria que enfrentar não apenas os amonitas, mas também o passado que o perseguia. Mas antes de partir para a batalha, Jefté fez algo que marcaria para sempre sua história. Ele fez um voto ao Senhor, uma promessa que traria consequências profundas e dolorosas. Antes de partir para a batalha contra os amonitas, Jefté fez algo que definiria não apenas o resultado da guerra, mas também o rumo de sua vida. Ele se isolou em silêncio, refletindo sobre o peso da responsabilidade que havia assumido. Jefté sabia que a luta que se aproximava não era apenas uma batalha por terras ou poder. Era uma guerra pelo destino de Gileade e de todo o povo de Israel. Ele sentia o olhar do povo sobre ele, cheio de esperança, mas também de dúvida. E mais do que tudo, Jefté olhava para si mesmo, questionando se estava à altura do chamado que Deus havia colocado em seu caminho. Foi nesse momento de profunda reflexão e desespero que Jefté fez um voto ao Senhor. Ele prometeu que, se Deus lhe concedesse a vitória sobre os amonitas, ele ofereceria como sacrifício o que primeiro saísse de sua casa para encontrá-lo ao retornar. Era uma promessa feita com toda a sinceridade do coração, mas também com a urgência de quem sabia que precisava de algo maior para vencer. Jefté não podia imaginar as consequências que esse voto traria. Com a promessa feita, Jefté partiu para a batalha, liderando seus homens com uma determinação renovada. A guerra foi feroz, mas a vitória de Israel foi esmagadora. Os amonitas, que antes marchavam confiantes, foram derrotados pela força e estratégia de Jefté, mas também pela mão de Deus que estava com ele. O povo de Gileade celebrou a vitória, mas Jefté carregava no coração o peso de sua promessa. Ao retornar para casa, Jefté foi recebido por sua filha, sua única filha, que saiu dançando e celebrando a vitória do pai. Ela era a alegria de sua vida, a luz que iluminava sua casa. Quando Jefté a viu, seu coração se encheu de dor. Ele sabia que havia feito um voto ao Senhor e que não podia voltar atrás. A promessa que parecia um ato de devoção, agora se transformava em uma tragédia pessoal. Jefté cumpriu seu voto, mas o sacrifício de sua filha deixou uma marca profunda em sua vida e na história de Israel. Esse ato nos ensina sobre o peso das promessas feitas em momentos de desespero e a importância de refletir sobre as consequências de nossos votos. Mas a história de Jefté não termina com o sacrifício de sua filha. Após a vitória sobre os amonitas, ele enfrentou outro desafio, desta vez vindo de dentro de Israel. Após a vitória sobre os amonitas, Jefté esperava um período de paz e reconhecimento. No entanto, a tranquilidade durou pouco. A tribo de Efraim, conhecida por seu orgulho e arrogância, não demorou a se aproximar com ressentimento e fúria. Eles cruzaram o Jordão em grande número, armados e determinados a cobrar uma dívida que, na verdade, nunca existiu. Por que não nos chamaste para lutar contra os amonitas? Gritaram ao se encontrarem com Jefté. Agora queimaremos sua casa com você dentro. As palavras eram inflamadas, cheias de orgulho ferido, mas Jefté as ouviu com uma calma perigosa. Ele sabia muito bem o que era ser rejeitado e humilhado. E agora, aqueles que nunca haviam se importado com ele vinham reclamar participação no triunfo. A ironia era amarga. Vocês não vieram quando precisávamos, respondeu Jefté com a voz firme como pedra. Lutei porque não havia ninguém para nos salvar. E agora que o Senhor nos deu a vitória, vem até mim para reclamar como se tivessem direito. O confronto verbal logo evoluiu para algo mais feroz. As palavras se transformaram em batalhas e o sangue de irmãos começou a manchar o solo. Foi uma luta amarga, onde aqueles que deveriam se unir como povo escolhido se destruíam por orgulho e egoísmo. Jefté venceu novamente, mas cada vitória trazia um peso maior do que a anterior. Esse conflito com Efraim revela a fragilidade da união entre as tribos de Israel. Mesmo após uma grande vitória contra um inimigo comum, as divisões internas e o orgulho ferido levaram a mais derramamento de sangue. Jefté, que havia lutado para salvar seu povo,
Agora via a desunião e a inveja corroerem as bases da nação. Mas a jornada de Jefté ainda não havia terminado. Após esses conflitos, ele assumiu a liderança de Israel, governando por 6 anos. Após os conflitos com os amonitas e a tribo de Efraim, Jefté assumiu a liderança de Israel, governando por 6 anos. Esse período foi marcado por uma relativa paz externa, mas também por profundas cicatrizes internas. Jefté, que havia sido rejeitado e marginalizado, agora era o líder de um povo que, em muitos aspectos, ainda carregava as marcas da desunião e do orgulho. Jefté governou com firmeza e justiça, mas sua liderança foi silenciosa e reflexiva. Ele não buscava glória ou reconhecimento. Seu foco era cumprir o chamado que Deus havia colocado em seu caminho. No entanto, as cicatrizes do passado nunca desapareceram. A dor do sacrifício de sua filha e os conflitos internos com Efraim pesavam em seu coração, moldando sua visão de liderança. Sua casa, outrora um lugar de promessas e risos, agora era um espaço vazio, onde ecos do passado sussurravam em cada canto. O povo reconhecia seu valor, mas ele sabia que os olhos de muitos carregavam mais compaixão do que admiração. Não havia celebração em sua liderança, apenas a aceitação do inevitável. Ainda assim, Jefté permaneceu fiel ao papel que o Senhor lhe havia dado. Ele era um juiz firme, guiado não por ambição, mas por um senso inabalável de dever. Aquele que fora rejeitado e marginalizado tornou-se uma figura central na história de Israel, um lembrete de que Deus escolhe líderes de maneiras que desafiam o entendimento humano. Mas a história de Jefté não termina com sua liderança. Ela nos deixa com lições profundas sobre fé, rejeição, sacrifício e o chamado divino. A história de Jefté é uma das mais complexas e emocionantes da Bíblia, repleta de lições que ressoam até os dias de hoje. Sua jornada nos ensina sobre a transformação da rejeição em força, o peso das promessas e a complexidade do chamado divino. Jefté nos mostra que a rejeição pode se transformar em força. Expulso de casa, humilhado e marginalizado, ele encontrou em seu sofrimento o caminho para se tornar um líder, não porque o desejasse, mas porque entendeu que até as adversidades podem fazer parte de um plano maior. Sua liderança nasceu de cicatrizes, e é justamente nelas que está sua força. Uma lição clara de que o lugar onde o mundo nos derruba pode ser exatamente onde Deus nos levanta. Mas a história de Jefté também nos alerta sobre o peso das promessas feitas em momentos de desespero. Seu voto ao Senhor foi sincero, mas carregado de impulsividade. Ele nos mostra que até mesmo os compromissos mais bem-intencionados precisam ser feitos com sabedoria, pois têm consequências que podem transformar vidas para sempre. A dor de Jefté ao cumprir seu voto não é apenas um marco trágico em sua jornada, mas uma advertência que ressoa em nossas próprias decisões. E por fim, Jefté nos deixa com a complexidade do chamado divino. Não foi um caminho fácil, nem livre de dor, mas foi significativo. Sua vida é como um mosaico, com peças de triunfo, sacrifício e redenção, nos convidando a refletir sobre como respondemos ao que Deus coloca diante de nós. Enquanto sua história se encerra, as lições continuam. Jefté vive nas histórias que contamos, nos momentos em que enfrentamos rejeição, nos sacrifícios que fazemos e na fé que nos sustenta, mesmo quando o preço parece alto demais. Ele nos lembra que em cada luta há uma oportunidade para confiar, aprender e crescer.